manifestei quase 10 mil reais. Manifestei mais de R$ 1.200. R$ 24.000. R$ 5.000. Seja bem-vindo à aula 1 do Intensivão de Destrava Abundância. Se você chegou até aqui, é porque você verdadeiramente acredita que você pode viver em abundância, manifestar dinheiro, materializar riqueza, independentemente do momento que você vive externamente, até mesmo nesse momento de crise. Então, nessa semana, eu vou te mostrar, através das histórias das pessoas que passaram comigo, tanto nos intensivões do Destrava, quanto os meus alunos, como é possível você materializar dinheiro de forma inesperada, sem que você tenha que trabalhar duro para isso, sem que a sua idade te impeça você de atingir qualquer coisa, sem que você fique parado no tempo e acredite que você precise sofrer, que dinheiro vem exatamente da troca pelo seu trabalho. Não, eu vou te mostrar aqui como tudo isso é possível. E se você está curioso, eu quero só que você dê uma olhada nessas histórias que eu vou te mostrar a seguir. Eu era uma pessoa totalmente insegura, insatisfeita, bloqueada financeiramente, dependente financeiramente de outras pessoas. Eu já era terapeuta formada e eu nunca tinha feito um atendimento sequer, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha do que as pessoas iam achar de mim e se eu realmente estava preparada ou não para atender. Mesmo eu sabendo lá no fundo que eu estava, com todos os cursos que eu já tinha feito, eu me sentia incapaz. Quão importante foi o Destrava na minha vida? Nossa, eu não tenho nem palavras para falar o quão importante esse curso foi na minha vida. Depois desse curso, eu destravei, deslanchei na minha carreira profissional. Eu lancei meu próprio curso online. Hoje eu tenho a minha cartela de clientes como terapeuta. Eu tenho a minha página do Instagram, onde eu divulgo meu trabalho, faço vídeos. Eu também transbordo de conteúdo, de conhecimentos na vida de outras pessoas. E a partir do Destrava, eu manifestei dinheiro inesperado, eu manifestei mais de R$ 2.000 inesperados, eu manifestei um curso no valor de R$ 8.000, eu manifestei presentes chegando na minha casa, eu manifestei compras do mercado chegando na minha casa, eu manifestei roupas que eu ganhei que chegaram na minha casa também, coisas que eu achava impossível de acontecer e o Destrava me mostrou que nada é impossível, tudo pode acontecer e eu senti na pele o que é ser merecedora e estar aberta para receber tantas coisas maravilhosas do universo. É possível sim materializar dinheiro de forma inesperada, de forma mágica. E eu sei que provavelmente você deve estar com uma pulga atrás da orelha, que você deve estar pensando, essa menina que tem uma cara de jovem, e o que ela vai me ensinar aqui? Talvez ela até me ensine marketing de multinível, ou alguma pegadinha, vai ensinar a roubar. Eu sei, eu entendo que você deve estar aí desconfiado. Mas o que eu vou te mostrar aqui é verdadeiro e eu vou te mostrar um método que já foi aplicado em mais de 7.856 pessoas. Pessoas que passaram por esse método. Esse método, ele gerou resultados, trazendo dinheiro inesperado para as mais diferentes categorias. Advogados, arquitetos, bancários, analistas, concurseiros, mães, donas de casa, pessoas que estavam estudando na faculdade, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, tudo o que você possa imaginar. Até mesmo pessoas que estavam desempregadas e ao aplicar esse método encontraram empregos, encontraram oportunidades e foram contratados. Eu já estava procurando emprego há 9 meses e não encontrava nada. Depois que comecei o Destrava, eu fui convidada para 2 processos seletivos e passei nos 2 processos. Se você é como meus alunos eram, você deve estar vivendo uma vida que você não está totalmente satisfeito com a sua vida financeira. Você sente aquela frustração? Ou talvez o seu dinheiro nunca renda até o final do mês. Você nunca consiga ficar com esse excedente de dinheiro no final do mês. Talvez você seja uma pessoa que esteja em dívidas e que isso tudo te gera uma sensação de frustração. Talvez você seja desorganizado financeiramente, talvez você seja uma pessoa que realmente sente que a vida pode te dar mais, mas que você não está usufruindo disso. Ou talvez você seja uma pessoa dona do seu próprio negócio, que
está querendo desenvolver, ter mais vendas, ter mais clientes, mas não está acontecendo. Simplesmente você sente que você não tem dinheiro para investir no seu negócio e você sente que a sua mensagem, a sua voz não está sendo alcançada pelas pessoas. Então você não tem os clientes necessários porque simplesmente eles não aparecem. Ou pior ainda, quando eles aparecem, eles pedem aquele descontinho, eles baixam aquele seu valor e você não tem o retorno financeiro. Ou talvez você seja uma terapeuta agora. E você sinta tudo isso que eu te falei, mas pior de tudo, você sinta que você é verdadeiramente capaz de mudar a vida de uma pessoa, mas que as pessoas não chegam para você, que você está travado em alguma forma, sua mensagem não chega para o mundo e você não pode exercer de verdade o seu propósito de vida. Independente de qual for a sua situação, eu realmente não sei qual é a sua situação, eu quero te mostrar aqui que é possível você, ao aplicar esse método, passar a ter clientes, passar a ter dinheiro inesperado, passar a viver da sua missão, do seu propósito e ainda conseguir lidar com o dinheiro de uma forma saudável, com autoestima, com amor próprio, simplesmente sendo um imã de dinheiro, recebendo dinheiro de todos os lados, de forma inesperada. E quando eu digo inesperado, é inesperado mesmo. Pessoas que te deviam há anos te pagando, pessoas te pagando mais pelo seu produto, pelo seu serviço, pessoas simplesmente te perguntando, você quer isso? Você quer 100 reais? Você quer 200 reais? E eu sei que você pode estar aqui pensando, nossa, isso é muito louco. Isso aí que essa menina tá falando é algo que nem tá passando pela minha cabeça. Eu imagino que você esteja com um misto de interesse e um misto de, tem algo de errado aí. Alguma coisa está cheirando mal. E eu também estaria assim se eu fosse você. Há 5 anos, a minha vida era uma vida totalmente desorganizada. Eu era uma pessoa com baixa autoestima. Eu era uma pessoa que sentia que não ajudava ninguém. Minha vida era inútil. Eu levantava de manhã com uma sensação de eu tenho muitas coisas para fazer. Eu dormia com uma sensação de fracasso. Eu sempre vivia do cheque especial e nunca tinha dinheiro suficiente. Era praticamente comum ligar para o meu pai e falar, pai, deposita dinheiro para mim. Só que isso me fazia me sentir muita vergonha. Isso fazia com que eu me sentisse cada vez mais uma sanguessuga, um fardo. E isso era impossível de eu viver comigo. E não era só a vida financeira que estava errada, não. Na verdade, todas as áreas da minha vida estavam erradas. A minha saúde estava ruim, meus relacionamentos estavam ruins, o meu relacionamento com minha família era ruim, era tudo ruim. Meus amigos eu não tinha. Então, eu tinha uma profunda sensação de solidão e que eu estava sozinha. E o pior de tudo era o seguinte, eu já tinha terminado a minha faculdade. Eu já tinha e já falava 3 línguas. Eu já poderia atuar em diversas áreas, mas nunca eu conseguia um emprego que me pagasse pelo menos 5 mil reais, que era muito naquela época para mim. Toda vez que eu ia no emprego, era sempre uma proposta de 500, 400 reais. Para você ter uma noção, eu fui contratada em uma empresa com a proposta de 776 reais, mais o vale alimentação e o vale transporte. E assim, quando a gente estava fazendo o contrato, a pessoa que ia me contratar, ela falou o seguinte, a gente mudou as regras e esse salário de 776 reais, ele vai ser agora 500 reais. E a gente vai te dar o vale transporte, mas se você quiser, você pode aceitar esse emprego, se não pode procurar outro. E eu fiquei chocada, sabe por quê? Porque era exatamente aquele dinheiro que eu ganhava no trabalho anterior. E eu tô falando isso aqui porque eu realmente cresci com a ideia de que era o seguinte, se eu tivesse um diploma bom, se eu tivesse um currículo bom, eu teria boas oportunidades, eu seria contratada nos melhores empregos, mas eu nunca conseguia passar nas entrevistas de emprego que fossem 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, quem dirá 1.300 reais, não conseguia. Eu simplesmente era selecionado apenas para essas empresas que me pagavam menos do que eu acreditava merecer. Nessa época eu não tinha controle financeiro. Eu vivia usando cheque especial. Eu tinha pavor de olhar para minha conta bancária. Quando eu pegava o cartão de crédito era quase um choro, uma angústia. E nossa, pagar a conta era um parto, me doía verdadeiramente. E para piorar a situação, eu era compulsiva.
Todo o dinheiro que eu ganhava, eu queria comprar roupas, eu queria gastar em comida. Eu sempre estava buscando uma solução de acabar com esse vazio interior, com essa sensação de você é um fracasso, Isabelle, você está sozinha, Isabelle, você não faz nada direito, Isabelle, você é uma sanguessuga da sua família, Isabelle. E isso era verdadeiramente exaustivo, era muito exaustivo eu estar no meu corpo. Eu lembro um dia que eu acho que eu já tinha passado 20 dias, né, sem olhar minha conta bancária, sem abrir lá meu aplicativo do Santander. E quando eu abri o aplicativo, eu achando que ia estar R$1, R$0, menos R$100, tava menos R$4.900. E eu lembro de sentar na mesa da sala, assim, na cadeira, na verdade, né, e pensar como eu deixei isso acontecer. Eu lembro de eu sentir a emoção de vergonha, de colocar a mão na cabeça e pensar: qual é o meu problema? Como que eu deixei isso acontecer? R$4.900 era muito dinheiro para mim naquela época. E eu realmente não tinha esse dinheiro. E eu senti aquele misto de frustração, de vergonha, de raiva de mim mesma. Porque quando eu olhei lá o extrato, nem era coisa, importante. Não, era comida, era coisas assim bestas, sabe? Que não era eu tava pagando minhas contas, não, eram coisas inúteis, que eu não precisava. E que naquele momento provavelmente já tinham acabado, né? E esse dia foi o dia que eu liguei para meu pai e eu falei: pai, me ajuda, deposita dinheiro na minha conta. Esse foi um dia que eu senti toda a minha vergonha do mundo. Afinal, eu já tinha idade para estar independente financeiramente, mesmo assim, eu não estava. Eu contava com a ajuda dele. Ele nunca teve problema nenhum, mas eu sentia essa vergonha interna. Eu sentia essa sensação de fracasso, de frustração. Esse foi o dia do meu chega. Eu não sei se você já chegou a um ponto de você ter tanto desprezo por você, ou ter tanta raiva de você, que você definiu que esse era o dia do seu chega. O dia que você iria mudar definitivamente tudo o que estivesse ao seu redor. Bom, nesse dia, após eu ter ligado para o meu pai, eu lembro até hoje como foi isso, foi o meu dia do chega. E a partir daí eu falei: eu vou fazer de tudo para ter uma vida financeira. A vida financeira que eu mereço, a vida financeira que eu sonho, a vida financeira que eu quero realmente me orgulhar de mim mesma. Mas não somente a vida financeira, a vida amorosa, a minha autoestima. E assim foi. Eu comecei pela minha autoestima, a busca da minha autoestima. E eu lia livros, via filmes. Nossa, naquela época eu fazia 3 terapias ao mesmo tempo. Era uma terapia de floral, uma terapia de regressão, uma terapia de junguiana, uma psicologia junguiana, né? Todo final de semana que eu tinha a oportunidade, eu ia para o retiro. E eu fui buscando realmente me inserir nessa espiritualidade que eu já conhecia desde criança, desde os 4 anos de idade, e já estudava desde os 12 anos de idade, mas agora eu estava realmente inserida, fazendo cursos, investindo em mim mesma. E eu fui percebendo o seguinte: à medida que eu ia avançando nesses cursos, nesses retiros, eu ia curando as minhas feridas emocionais, eu ia curando os meus sentimentos. E quando eu curava os meus sentimentos, mais dinheiro aparecia na minha vida, mais oportunidades apareciam na minha vida. Tudo começou com um apartamento que eu queria sair de lá, eu aluguei. Muita gente já conhece essa história, né? Eu pensei: nossa, eu quero alugar esse apartamento, e simplesmente eu recebi um e-mail mágico do corretor falando: ah, tem alguém que mora nesse prédio que quer alugar o apartamento? Então tudo começou com esse primeiro ponto e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu descobri o seguinte: após 4 anos nessas imersões, nesses retiros, fazendo essas terapias individuais, eu comecei a entender realmente o que fazia diferença entre uma crença, entre um sentimento, entre as pessoas que tinham abundância, entre as pessoas que não tinham abundância. Por quê? Porque eu também comecei a atender. Eu comecei a me transformar em uma terapeuta. No meio desse caminho, eu fiz um curso de coach, comecei a atuar como coach, depois eu comecei a atuar como terapeuta. E eu fui atendendo, fazendo atendimentos individuais e atendimentos em grupo, focados nesse tema da abundância. E aí, a partir disso, eu criei o meu próprio método.
o método de reprogramação intensiva dos corpos energéticos. Com esse método que eu apliquei, o método de reprogramação intensiva dos corpos energéticos, eu vi pessoas manifestarem R$100, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$25.000, R$50.000, R$200.000. Eu vi pessoas materializando dinheiro de forma inesperada na vida delas. Lojas sendo vendidas, apartamentos sendo vendidos, clientes aparecendo de mágicas indicações, e eu vi realmente as pessoas curando essas feridas emocionais, curando os blocos emocionais dela, curando esses 30 blocos. E não foi somente dinheiro que foi materializado de forma inesperada. Não, aconteceu muito mais que isso. Essas pessoas, elas começaram a viver no propósito delas, melhoraram o relacionamento ou viveram realmente um relacionamento verdadeiro. Pessoas acabaram emagrecendo, recuperando a saúde. Foram muito mais transformações do que apenas receber dinheiro de forma inesperada. E por que o método de reprogramação intensiva dos seus corpos energéticos ele funcionou de forma tão efetiva a ponto de fazer com que essas pessoas, com esses alunos, manifestassem, materializassem dinheiro de forma inesperada, mas também tivessem todos esses outros ganhos? Eu quero que você entenda o seguinte: a maior parte das pessoas, quando elas tentam resolver algum problema, seja de autoestima, seja de vida financeira, elas começam sempre pela mente racional. O que isso quer dizer? Lendo livros, vendo seminário, vendo uma live, vendo uma palestra. E o problema disso é que a sua mente racional, ela não é capaz de estar 100% no controle da sua vida. A sua mente subconsciente, ela é muito mais poderosa do que sua mente racional. E quando você está aqui tentando aprender as coisas pela mente racional, o que pode acontecer é que a sua mente subconsciente, o seu sistema límbico, que é o responsável pelas suas emoções, ele te sequestre. O que é isso? Lembra que eu falei que eu tinha impulsos para comprar, impulsos para comer hambúrguer, impulsos para comprar roupa, impulsos para comprar comida? Isso era um sequestro emocional que acontecia. Então, todo o meu discernimento, todo o meu pensamento, tipo, não, eu vou economizar, não, eu vou guardar dinheiro, não, eu vou investir. Todos esses pensamentos, eles eram apagados, colocados numa caixinha, e essa parte emocional vinha à tona. E essa parte emocional era a parte que realmente me controlava e fazia com que, depois de um tempo, quando ela voltava para a caixinha dela, essa parte racional, fizesse com que eu me sentisse chateada, triste, realmente com aquela vergonha, ressaca após você ter usado um monte de dinheiro que você não deveria ter usado. Quem nunca foi ao shopping, comprou um monte de coisa e chegou em casa e deu aquela sensação de vergonha por estar com todas aquelas sacolas na mão? Eu fui uma dessas pessoas. Bom, então entenda que só ler livros, só assistir seminários, só assistir palestras não vai mudar a sua vida como um todo. Só que é o seguinte, tem gente que é mais avançada, vamos dizer avançado. Tem gente que é mais avançado ainda, e essas pessoas, elas descobrem o que é crença limitante. Entendem que essa parte que eu falei aqui, a parte do subconsciente, ela tem poder, ela tem força de transformar, e que essa parte do subconsciente cria algumas crenças que limitam, a sua vida. E se você não sabe o que é crença limitante, é apenas uma forma que o seu subconsciente acreditou que era construída a realidade. Uma crença limitante pode ser, por exemplo, você, quando era criança, passou por uma experiência de ver o seu tio, que era um tio pobre, um parente pobre, ganhar muito dinheiro e virar uma pessoa extremamente snob, extremamente arrogante. E aí você criou uma crença como, por exemplo, todo mundo que enriquece é corrompido, dinheiro corrompe, todo mundo que tem dinheiro é snob. Porque antes seu tio não tinha dinheiro, depois seu tio passou a ter dinheiro e você acreditou isso, nesse sentido de acreditar que todo mundo que ganhava dinheiro ia passar a ser snob, ou arrogante, ou corrupto. E aí a sua vida, ela é direcionada a sempre buscar
comprovar essa verdade. Então, se você acredita que dinheiro corrompe as pessoas ou que todo mundo que tem dinheiro é snob, a sua visão ela sempre vai ter um mecanismo de ser atraído apenas para as pessoas que comprovem isso que você acredita. Esse mecanismo é chamado de atenção seletiva. Então, as suas crenças, elas limitam a sua atenção para você ver aquilo apenas que você acredita, que o seu subconsciente acredita que é a verdade. Tudo para que você diga simplesmente assim: viu? Eu falei que dinheiro corrompia as pessoas. Viu? Eu falei que dinheiro fazia com que as pessoas se tornassem snobs. E é assim que funciona, né, uma crença limitante. Mas espera um pouquinho que tem mais assunto. Tem gente que é mais avançada ainda e que descobre o que é crença raiz. E se você não sabe o que é crença raiz, a crença raiz é apenas a crença que sustenta todas as outras crenças. A crença que, por exemplo, essa crença de dinheiro snob, ela estaria lá na raiz dela a primeira vez que você viu seu tio ou seu parente vivenciando isso. Então, uma crença raiz, ela é capaz de sustentar várias outras crenças. E uma vez que você tira essa crença raiz, todas as outras crenças caem por terra, deixam de existir. Essas pessoas que descobriram que é crença limitante ou que é crença raízes, elas acreditam que essa é a resolução de todo o problema delas, para que elas manifestem dinheiro inesperado, para que elas vivam no propósito delas. E aí elas encontram, por exemplo, essas técnicas que reprogramam o subconsciente, que são muito boas até, e elas começam a tirar as crenças. Tira a crença de dinheiro é ruim, tira a crença de todo rico trai, tira a crença de riqueza ou amor, todas essas crenças, vai tirando, até mesmo as raízes. E mesmo assim, essas pessoas não avançam para a vida. Muitas vezes, elas não têm essa sensação de manifestar, de materializar dinheiro de forma inesperada. Por que que acontece isso? Entenda o seguinte, você pode até tirar uma crença como eu não sou boa o suficiente, ou eu não sou merecedor. Você pode até reprogramar o seu subconsciente. Isso é importante, é verdadeiramente importante, porque uma vez que você tira a sua crença, você vai tirar a limitação de enxergar apenas aquilo que o seu subconsciente acredita. Então, ao invés de você só olhar para aquelas situações a partir da sua crença, você vai ter outras situações em que você vai poder observar e verificar que isso é a realidade também. Mas isso não é tudo. E especialmente não é somente esse caminho que você precisa percorrer para que você receba dinheiro de forma inesperada. Quando você vai e tira uma crença, por exemplo, eu não sou bom recebedor, eu não sei receber. Essa crença, vamos dizer que é a crença raiz de você sempre estar dando desconto para os seus clientes ou para os seus alunos, de você sempre estar aceitando oportunidades menores, como eu aceitei aquele emprego de R$500, ao invés de eu simplesmente buscar outro que poderia me pagar mais. Então, você vai lá e descobriu quando originou essa crença. Onde que originou essa crença do eu não sei receber, que estava gerando esse problema realmente de faturamento na sua vida nesse momento. E aí você tira essa crença e substitui essa crença. Ao retirar essa crença, a sua mente consciente, ela vai saber que você pode receber, que você já não é mais aquela pessoa. No entanto, aquelas sensações de desconforto, de vergonha, de querer rejeitar alguém quando alguém te dá um presente, dinheiro, elogio, algo, aquela culpa em relação a receber isso, esses sentimentos aí, eles ainda estarão em você. Bom, tirar uma crença de eu não sou merecedor não vai te transformar numa pessoa que vai se sentir feliz de merecer todas as coisas. Não é assim que funciona. Por quê? Porque essas crenças, elas ficam no seu subconsciente. E esses sentimentos, eles ficam cristalizados nos seus corpos energéticos. Você tem 7 corpos energéticos e eu não vou entrar aqui dentro desse fator dos corpos energéticos, porque é um conhecimento muito lindo e muito extenso. Mas entenda, um sentimento ele cristaliza no corpo energético e ele fica ali formando um bloco emocional.
E toda vez que você tem um bloco emocional, 2, 3, 4, 5, a sua estrutura, ela pesa. Você fica mais denso e mais pesado. Não importa quantas crenças você tire do seu subconsciente. Agora você consegue entender e analisar e verificar tudo de forma ampla. Você não tem mais uma visão limitada, como você tinha com sua crença limitante, mas você ainda tem os blocos emocionais nesses corpos energéticos que estão ali te impedindo de receber aquilo que você deseja. Cada bloco energético que você tem uma frequência vibracional. Eles têm uma frequência que geralmente é de baixa vibração. E entenda o seguinte, para você materializar, você precisa estar aberto energeticamente para receber e para que seus desejos se expandam para o universo. Quando você tem esses blocos que te pesam na sua estrutura, que estão ali baixando a sua vibração, mais difícil se torna materializar. E entenda o seguinte, quando eu falo dessa expansão, eu estou realmente falando de expansão. Materializar, usar a lei da atração como você já conhece, receber aquilo que você deseja, precisa vir do campo energético do seu coração. Então, você emite um desejo do seu coração, esse desejo ele vibra como uma onda e ele vai encontrar o objeto de desejo para sintonizar na mesma frequência e para que você atraia isso facilmente. Então não é difícil você materializar e atrair as coisas. O mais desafiador é que a maior parte das pessoas tem esses blocos emocionais e as ondas, elas ficam retidas dentro da própria barreira energética da pessoa. Então as ondas elas vão até aqui e elas ficam retidas. Então se eu quero um carro, ele fica até aqui. Se eu quero um dinheiro inesperado, essa onda energética que estaria vibrando na mesma frequência que o dinheiro, sintonizando no dinheiro, ela é travada no meio do caminho. E para eu receber algo, as ondas elas precisam sair do meu coração e voltar sem esforço, sem bloqueios, sem estar sendo impedida. Vamos dizer que materializar, manifestar o seu desejo seja você gritar alto. E esses blocos emocionais sejam as paredes que impedem que o som chegue lá onde alguém poderia te escutar e te dar aquilo que você deseja. Ou melhor dizendo, assim quando você está escutando um rádio, você quer escutar uma música específica, uma rádio específica, o que vai determinar a qualidade do som e se essa rádio verdadeiramente pega no lugar onde você está é o alcance dessa antena. Se essa antena ela tiver um bom alcance, você vai ter uma qualidade boa de som, você vai encontrar a sua rádio sem interferências. E assim é com o seu coração. Se você tem o seu coração livre de bloqueios e de blocos energéticos que estão aqui na sua energia travando, o seu coração vai funcionar como uma antena de muito bom alcance. Então esse desejo ele vai ser expandido para o universo, ele vai encontrar o objeto de desejo, sintonizar na mesma frequência e esse objeto vai ser atraído por você. Então quando a gente está falando de lei da atração, a gente não está falando sobre força dos pensamentos ou dos sentimentos. A gente está falando sobre se tornar um bom recebedor, se tornar uma pessoa que está aberto para receber. E eu me torno uma pessoa que está aberta para receber, uma pessoa que está comunicando aquilo que eu desejo quando eu me livro desses blocos emocionais que estão me impedindo de comunicar isso para que eu receba isso de forma livre e sem esforço. Manifestar dinheiro, materializar dinheiro é fácil, você só precisa tirar esses blocos emocionais que estão nos seus corpos energéticos, te impedindo de você tanto emitir esse desejo quanto receber esse desejo. E é exatamente a limpeza dos 30 blocos emocionais que fazem com que você se torne o melhor e maior recebedor de abundância, o melhor e maior recebedor de dinheiro inesperado, o melhor e maior recebedor de estar no seu propósito de vida, de estar acordando com uma sensação de gratidão, de amor. É assim, seus blocos energéticos, eles são limpos e destravados e você se torna uma pessoa
que está vibrando alto, que está vibrando no amor, sem que você tenha que fazer algo que seja um trabalho realmente ali de ficar sempre visualiza, 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 pensa, 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 sente, sente. Não é assim, porque quando você está sem esses blocos energéticos, é simplesmente vou pensar e aí aparece. Vou sentir e aí vibra e aparece. Eu não preciso ficar fazendo isso várias e várias vezes. Por isso que você nem precisa visualizar quando você está destravado energeticamente. E olha só o que aconteceu. Uma aluna minha, a Lu, ela pagou uma dívida de 10 mil reais apenas destravando esses blocos emocionais. Apenas destravando esses 30 blocos energéticos. Eu consegui manifestar durante o curso em dinheiro mágico que apareceu na minha conta, R$3.600, manifestei um carro, manifestei o pagamento de uma dívida no valor de 10 mil reais. Gente, começa a acontecer coisas inimagináveis, até o impossível, como foi o caso da Kátia, que ela simplesmente desbloqueou um dinheiro que estava na justiça e que o advogado disse que não ia sair. A Kátia foi lá, destravou esses blocos, recebeu o dinheiro na justiça. Então ela estava aberta para receber tudo que é dinheiro dela, que vem de qualquer lugar, da justiça bloqueada, das pessoas que devem. É assim que funciona a forma para você materializar dinheiro inesperado. Eis que eu tinha um processo para receber o dinheiro e esse dinheiro também nunca saiu, desde 2014 mais ou menos, nunca saiu. Na terceira semana saiu o meu dinheiro. Eu recebi o dinheiro que o advogado falava que não ia receber ainda esse ano. Entenda realmente o que eu tô falando aqui para você. Destravar esses 30 blocos te conecta ao seu corpo mais poderoso, ao seu corpo divino. E a partir desse corpo divino, você se torna a energia mais poderosa, a energia da abundância, a energia da criação. E você simplesmente vive no seu propósito, recebendo tudo o que é seu por direito. Dinheiro inesperado é apenas consequência, algo muito simples de ser manifestado, de ser materializado. Você só precisa destravar esses blocos. Eu não estou te oferecendo aqui uma posição que seja mágica, tipo plim, 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 e você fica abundante. Não, eu estou te oferecendo aqui algo que vai te trazer todo o poder do universo. O poder de você ser quem você é, o poder de você manifestar dinheiro, materializar dinheiro de forma tão simples com a força do seu pensamento. Eu estou te oferecendo aqui essa possibilidade de você enxergar que isso aqui é uma jornada. E essa jornada, ela começa com um primeiro bloco. Um primeiro bloco que está atrapalhando você em N áreas da sua vida. Esse primeiro bloco é o bloco que faz você pensar: uau, existe uma solução, mas será que eu consigo? Uau, será que funciona comigo? Este bloco é o bloco que trava você, às vezes quando você está vendendo, às vezes quando você está ali com a energia e encontra um cliente novo e esse bloco vem, ele atrapalha, ele comunica com o seu cliente. É por causa desse bloco, que eu vou falar na aula que vem na quarta-feira, que o seu cliente vai lá e fala: me dá um descontinho? Poxa, mas como você pode me ajudar? Não é melhor você baixar o preço? E aí você vai lá e baixa o seu preço só para fechar um negócio com esse cliente. Só que esse bloco eu vou falar na quarta-feira, na aula teórica das 8 horas da manhã. E hoje, esse é o nosso conteúdo. Só que eu quero que hoje você faça o seguinte: você vai lá na nossa comunidade, escrever as fichas que te caíram, vai pegar a apostila que está aqui na página e vai baixar essa apostila e responder. Porque hoje à noite a gente já vai ter uma aula de limpeza. A gente vai aplicar esse método e você vai sentir na pele o que é resolver um bloco, o que é ser limpo desse bloco, o que é você permitir já atrair dinheiro de forma inesperada. Então, eu te vejo hoje à noite, às 9 horas da noite, na nossa aula ao vivo. Combinado? Meu nome é Júlia Vundras. Eu fiz parte do Destrava Abundância depois de ter feito parte da Semana do Destrava. Eu confesso que na Semana do Destrava eu estava um pouco incrédula ainda, não sabia muito bem como é que estava acontecendo as coisas, o que iria acontecer. Mas nessa própria semana, eu manifestei em uma das lives que eu ganhasse o dobro mensalmente, que eu multiplicasse o meu número de clientes das aulas particulares que eu dou. Isso foi no meio da semana e na sexta-feira dessa mesma semana eu estava com o dobro de clientes.
Vinha cliente que não tinha fechado antes, passou a fechar. Vinha cliente que foi indicado, que queria fechar na hora. Foi uma coisa que eu nunca vi acontecer. Foi incrível. Eu ganhava cerca de 2.000 e poucos reais por mês, que eu não conseguia passar disso. Eu passei a ganhar quase 5.000 reais. Então eu resolvi fazer o Destrava Abundância, porque foi muito maravilhosa essa semana, né? Eu falei, gente, se eu fiz isso sem saber manifestar, imagina manifestando. E foi aí que eu comecei. A minha vida foi transformada. Eu tive uma qualidade de vida, eu tenho uma qualidade de vida incrível em comparação com o que era antes. Eu vi o vídeo da Isabela em que ela dizia que ela tinha medo de abrir o aplicativo da conta dela, porque ela sabia que ia estar no negativo, ou que ela ia ficar triste, que ela tinha medo de abrir a fatura do cartão de crédito dela, e foi com essa fala que eu me identifiquei. Eu tinha pavor de abrir as contas dos aplicativos para eu ver, porque eu sabia que eu ia estar devendo, porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar, que eu ia ter que pedir dinheiro emprestado, que eu não tinha controle financeiro nenhum. E hoje eu tenho muito orgulho de abrir a minha carteira, de abrir o meu planejamento financeiro, de ver que eu tô sempre no azul, porque foi uma coisa transformadora. Eu tenho uma qualidade de vida muito intensa financeiramente. Eu manifestei um celular novo e na mesma semana que eu manifestei, eu ganhei o celular, que é esse que eu tô usando agora. Eu manifestei um carro de 50.000 reais, zero, e eu ganhei esse carro de aniversário. Eu não sabia, ninguém sabia que eu tinha manifestado. O universo sabia e eu ganhei. Eu era uma pessoa triste, vazia, compulsivamente gastadora. Eu não sabia exatamente o que fazer com o meu dinheiro, então ele acabava sempre. Eu sempre tinha e acabava não tendo nada. Eu ganhava e não sabia onde esse dinheiro ia parar. E hoje eu tenho muito dinheiro. Eu tenho um carro. Eu tenho um celular de última geração. Eu tenho uma família incrível. A minha vida hoje, ela faz muito mais sentido do que fazia antes. Eu acordo feliz, eu acordo grata. Eu não sinto mais a angústia, o desespero, a dor que eu sentia antes. Não foi só financeiro, foi uma mudança interna muito incrível. Foi um salto quântico, onde hoje eu posso perceber que eu estou vivendo a vida que eu sempre quis viver. E a caminho daquilo que eu realmente quero ser. O Destrava Abundância me permitiu a coragem de fazer a minha transição de carreira. Eu ganhei mais de 50.000 reais entre dinheiro e bens depois do Destrava Abundância. Eu tô caminhando para ser milionária, que foi o que eu manifestei ultimamente e é o que eu tô buscando ser, porque eu sei que isso vai chegar até mim, porque eu já sei as ferramentas que eu devo usar e foi tudo através do Destrava Abundância. Foi um curso incrível, a gente vivencia ele todos os dias, porque é algo que fica transformador na nossa vida. Eu tenho muito orgulho da Isabelle por ela ter sido a provedora disso tudo e na vida de tantas pessoas ela trazer essa mudança tão positiva. Então, se você ainda não conhece, conheça. As pessoas para qual eu indiquei estão desesperadas para abrir uma turma nova para elas poderem fazer. Você vai perceber que o seu objetivo aqui nesse planeta, ele é outro. Que você tem sim um motivo, uma razão para estar aqui. E essa razão é viver da mais plena forma, com o potencial mais elevado que você pode ter na sua vida. Eu indico, a minha vida é incrível, espetacular, eu sou próspera e abundante graças ao Destrava Abundância. Gratidão, Isabelle.